Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Orquídeas. Pessoal, hoje o assunto é sobre espata floral. E ainda confunde muitas pessoas, né? Que se assustam aí com o surgimento dessa espata. Às vezes a planta emite essa espata e fica um tempo aí ela seca para depois vir a floração. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O processo de floração da orquídea, pessoal, começa pela abrotação. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ver se o celular vai focar. Vocês podem observar bem aqui no pezinho da base da planta, do bulbo, né? O broto, tá vendo o brotinho aqui? Então, primeiro vai surgir essa brotação. Na sequência vai vir o enraizamento. Esse enraizamento vai possibilitar que esse broto se desenvolva e chegue à fase adulta, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa catileia, ela já teve a sua floração, né? Surgiu a espata nesse bulbo maduro. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo de uma espata seca, que acontece muito, né? Da planta emitir o bulbo, a espata secar, e a gente achar aí que não vai vir floração, desanimar, né? Mas na verdade a função dessa espata é a proteção, e a planta pode vir sim a florir nessa espata seca. Então tem algumas espécies e características da planta. Um exemplo que a gente pode usar aí é a Catileia purpurata, que a Catileia ametistoglossa também, que elas compartilham dessa mesma característica, né? Elas emitem o bulbo, ficam aí um bom tempo com o bulbo, com a espata floral, para depois vir a floração. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma espata seca que está repleta de botões. Pessoal, eu tenho aqui essa Catileia persevaliana, que é uma planta também que flore nessa época, né? Nesses meses aí de maio até junho, mais ou menos. Vocês podem observar aqui o bulbo maduro, né? Os outros bulbos, esse que está com a haste floral seca, né? Floração do ano passado. Nasceu esse bulbo junto com o bulbo do ano passado, mas ele não floriu. Ele resolveu florir esse ano. Para a gente saber se há o surgimento de botões dentro dessa haste seca, é muito simples. É você colocar a planta ao contrário aqui da luz solar. Vocês podem observar aqui, ó, que um volume dentro da espata seca. Então a gente não deve cortar, não deve retirar essa espata, porque vem sim floração. Este outro bulbo aqui está mais nítido ainda, né? Vocês podem observar aí o volume dentro da espata floral. Vou ver se eu consigo posicionar ele aqui no rumo do sol. Ó, aí agora já dá pra gente perceber, ó, o volume dos botões lá dentro. Então, pessoal, não devemos retirar essa espata seca em hipótese alguma. Vou mostrar para vocês aqui agora um outro exemplo de floração numa espata verde. Aqui já é uma Catileia triane. Vocês podem observar o mesmo processo. A gente coloca ele contra o sol, né? A gente costuma brincar aqui que é o ultrassol, né? É como se fosse aí um ultrassom mesmo que a gente faz na planta. Vocês podem observar lá o volume do botão dentro da espata floral, e ao contrário da Catileia persevaliana que eu mostrei agora há pouco, essa espata está verde e vem floração. As catileias, pessoal, de forma geral, elas emitem floração de várias formas, né? Mostrei para vocês aí a floração na espata seca, espata verde, e a floração agora dessa Catileia cerna sem espata alguma, nem seca e nem verde. É uma característica das catileias, né? Formas aí bem particulares de floração. Então ela pode emitir espata, ela pode florir sem espata, florir na espata verde ou na espata seca. Aqui a gente tem um exemplo, ó, dessas
micro, né, Catileias cerna. Essa uma Catileia cerna laranja e essa uma amarelinha, né, que a variação flava, muito difícil de ser encontrada, de um valor aí mais alto um pouco, né, pela coloração, enfim, né. Isso aí é um assunto para os próximos vídeos, mas só para servir de exemplo, para vocês observarem que as catileias elas podem florir de várias formas. E para a gente finalizar, pessoal, eu queria finalizar com essa Catileia valquiriana, na minha opinião uma das mais lindas catileias, né, existentes aí, a planta da estação. Nós estamos aí no auge da floração da Catileia valquiriana. E não diferente das outras, ela também tem uma particularidade bem interessante aí na floração. As catileias, de forma geral, elas crescem o bulbo, né, andando para frente, que a gente costuma falar. Então, aqui é a parte traseira da planta, ela vem caminhando. Na sua época de floração, ela emite esse bulbo. Desse bulbo, ela vai emitir um outro bulbo falso para vir a floração. Observe que esse bulbo não tem folhagem, né? Esse outro exemplo aqui dessa Catileia valquiriana está nítido, né? A gente pode observar aí o bulbo normal da planta e o bulbo vindo, né? Aquele bulbo falso que eu comentei, vindo a floração de dentro dele. Se eu consigo aproximar aqui para ficar uma imagem mais clara. A Catileia valquiriana também, pessoal, pode florir, né, no bulbo normal, no bulbo com folha. Nós temos esse outro exemplo aqui, que ela não emitiu o bulbo falso, aquele que não tem folha, emitiu o bulbo normal com a folhagem e de dentro dele veio a floração. Certo, pessoal? Observem aqui, ó, os dois exemplos aí lado a lado, com o bulbo falso do lado direito do vídeo e o bulbo normal do lado esquerdo aqui do vídeo. Então fica aí a dica, né, para floração. Não corte haste, não corte espata floral. Deixa seguir o fluxo normal da sua orquídea. Se você tiver com dúvida se vai florir na espata seca ou não, é só colocar ela ao contrário do sol, a luz solar de frente para a espata, que você vai conseguir visualizar o que tem lá dentro. Mesmo que ela demore, pessoal. Pode demorar aí 6 meses, 8 meses, 1 ano. Pode vir floração. Aí a gente deve respeitar o ciclo da orquídea, né? O ciclo de floração dela. Beleza, pessoal? Peço para você deixar o seu like, deixar um comentário, deixar aí a sua dúvida. No que eu puder ajudar, vou ter o maior prazer em poder ajudar vocês aí. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, né, que é importante aí para o crescimento do canal. Uma boa semana para todos. Fiquem todos com Deus.